Seja muito bem-vindo nessa aula. Nós vamos começar sobre as sementes da vitória, né? É o seguinte, nessa aula aqui, eu vou te mostrar como que você pode ter pequenas vitórias e como essas vitórias vão impactar diretamente nas grandes conquistas da sua vida. Vamos lá. O que é que você precisa entender? Pensa comigo aí uma lavoura, certo? Uma lavoura. Na lavoura tem a lavoura é grande, né? Tem várias e várias sementes que foram plantadas nessa lavoura. Fechou? O que é que vai acontecer? Essas sementes, elas vão começar a brotar e vão começar a crescer. Só que olha só, cada semente, ela vai começar a crescer, só que ela tem um limite para crescer. A laranja, ela vai crescer até um certo ponto. O morango vai crescer até outro certo ponto. Então, cada semente tem o seu ponto de crescimento. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa definir as sementes que você vai plantar. Então, é o que eu falei na penúltima aula para você, do laser e da lâmpada. Você precisa plantar essas sementes e ser intencional ao plantar cada uma delas. Então a sua vida ela é feita de fases. Você precisa entender qual fase você está. E nessa fase que você está, o que é que você precisa fazer para que você cresça e consiga atingir os objetivos que você quer atingir. Por exemplo, hoje Maxwell, hoje estou numa fase. Só que em minha fase anterior, eu precisei estudar coisas sobre comunicação, sobre vendas, sobre marketing digital, sobre autodesenvolvimento. Eu tive que plantar essas sementes para colher isso, crescer como pessoa e vencer os degraus e os desafios que tinha pela frente. Então eu te pergunto, quais são as sementes da sua vitória? Quais são as sementes da sua conquista? Quais sementes você vai precisar plantar para ter os resultados que você quer ter? Quais são as suas sementes da vitória? Você precisa saber quais as sementes que você precisa plantar para a sua lavoura ter os frutos certos, os frutos corretos, para você ter o resultado que você quer. Por exemplo, vamos lá. Essa lavoura, eu vou usar os frutos dela para cozinhar, para fazer a receita da minha vida. Então, qual o objetivo que eu quero na minha vida? Eu quero crescer exponencialmente, quero ser um grande mentor. Um mentor de milhares de pessoas, certo? O que é que você precisa? A receita, ela é um mentor de milhares de pessoas. Mas para fazer esse bolo, essa receita dar certo, quais são os ingredientes que você precisa? Então, os ingredientes que eu precisei, eu cultivei, eu plantei as sementes da vitória. Então, quais são as sementes da sua vitória? Quais são as sementes que você vai precisar plantar para atingir os seus objetivos? Você precisa ter isso em mente. Você precisa plantar cada uma delas. E nessa lavoura, o objetivo não é ter várias plantações. É ter as plantações certas para o momento que você vive. Então, o que é que você precisa para crescer exponencialmente nos próximos 2, 3 meses? Quais habilidades você precisa desenvolver? Qual conhecimento você precisa ter? Quais conexões você precisa acessar? Quais são as suas sementes da vitória? Foque nessas sementes. O foco vai ser crucial para você atingir os seus objetivos. O foco, ele vai ser essencial. Então você vai precisar fazer isso, definir esse foco e agir. Então, e a Bíblia ela fala algo interessante, né? A Bíblia fala, tem um texto que fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que faz crescer. Esse texto ele é bem interessante, porque, olha só, ele fala, eu plantei, então você vai ter que plantar, você vai ter que colocar semente na terra, você vai ter que agir, porque plantar é agir, você só consegue, o ato de colocar a semente dentro de uma terra é agir, é ação, então você vai ter que agir, tomar essa ação, essa decisão. Segundo passo, Apolo regou, você vai regar também, só que outras pessoas vão te ajudar nesse processo. Você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Você precisa de outras pessoas. Então, outras pessoas automaticamente vão colar com você. Pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma meta. Automaticamente, você vai atrair esse tipo de pessoa para a sua vida. Quando você vive em farra, bebedeira, você atrai esse tipo de amigo.
Quando você vive na igreja, você atrai esse tipo de amigo. Quando você vive, todo lugar que você viver, você vai atrair esse tipo de pessoa. Porque você vai estar em ambientes onde essas pessoas estão, você vai estar imergido nos mesmos locais, certo? Então você vai precisar de outras pessoas para te ajudar nesse processo. Outras pessoas vão vir te dar conselhos, então eles vão estar regando essa semente. Outras pessoas vão vir se conectar com você e te ajudar de alguma forma. Eles vão estar, de certa forma, regando a sua semente. E aí vem para o final, que Deus faz crescer. E esse Deus faz crescer, não quer dizer que Deus literalmente vai vir e vai olhar para a sua semente e fazer crescer. Mas é o processo natural da terra. É o processo natural da criação de Deus, que é a terra que vivemos. Na terra, um dos princípios é tudo aquilo que você planta, você colhe. Ou seja, toda semente que você plantar, ela vai brotar, vai crescer e você vai colher os frutos disso. Então, se você só plantar as sementes que você precisa plantar, você vai ter os resultados. Isso eu te garanto. Fechou? Então, a sua ação, para não falar atividade, para essa aula aqui, é você pegar, sabe aqueles objetivos lá, os lasers que eu te falei? Você vai pegar cada um deles e você vai especificar. Porque talvez esteja muito genérico. Ah, eu vou cuidar da minha saúde. Ué, isso é muito genérico. Você precisa definir um foco de verdade. Não é eu vou cuidar da minha saúde. O foco tem que ser eu vou. Por exemplo, eu vou tomar café com... Eu não vou tomar café. Eu vou ficar 12 dias de jejum por dia. É algo específico. Eu vou tomar café com isso aqui, com morango, isso aqui. É algo específico. Ah, eu vou almoçar com isso aqui. Entendeu? Então, o que eu quero que você entenda é que coloque coisas específicas na sua vida. Eu sou uma pessoa fascinada por liberdade. Mas na próxima aula eu vou te mostrar a diferença entre liberdade e prisão. Para você ter uma ideia do quanto isso vai impactar a sua vida. Fechou? Então eu te vejo na próxima aula. Faça a ação, a atividade que eu te falei. Fechou? Coloque coisas específicas. Seja específico. Quanto mais específico, melhor. Fechou? Te vejo lá.